Começando o Fresco Pai Podcast, eu me chamo Caio Hitch, sejam todos bem-vindos. Hoje estou com ela, minha esposa Gabriela. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, é um prazer estar com vocês. De Muito novo. obrigada pelo segundo convite. Imagina, você é dona da casa, né? Sou, eu que mando aqui. Bom, seguinte, para você que está ouvindo pelos agregadores de podcast, seja bem-vindo, clica no seguir aí. Mas se você quer assistir essa entrevista, vamos dizer assim, pode vir no YouTube também, no canal Fresco Pai. E clicar no seguir, tudo esses Nos siga! como que nos é? siga! Segue e sininho, como que é? Sininho, clica no curtir. O curtir é muito importante para nós. Muito importante para. Bom, Sim. é isso então. Então vamos começar. Antes de começar, eu quero dizer o seguinte: hoje é dia 9, Dia das Mães, e junto com essa gravação do podcast, eu estou fazendo uma live lá no Instagram. Então pode ser que vocês me vejam, quem está assistindo pelo YouTube, olhando o celular, mas é que eu vou ver aqui as perguntas que, se alguém mandar ou qualquer coisa assim, ó. Inclusive o André tá falando que você parece a menina que canta Marília Mendonça. Não, o cabelo já não tá igual, ela tá magésima, eu não tô. A Brenda tá perguntando cadê o Fernando. O Fernando vai aparecer só na live do Instagram depois, no episódio do podcast não vai aparecer. Mas é isso aí, então vamos começar. Gabriela, eu quero que você se apresente, né, para todo mundo, para nossa audiência. E lógico que todo mundo sabe de você, que no outro episódio foi o mais bombado, o mais escutado. Você sabia disso? Não. Foi o mais escutado. Meu Deus do céu. Mas era normal, né? A gente ia saber que todo mundo estava curioso e por conta da pandemia e tudo mais, todo mundo queria saber como é que estava essa gestação. Sim. Então eu quero que você se apresente, fala seu nome, sua idade para todo mundo que não te conhece, embora vai só sua família. Não, mentira. Vai lá. Eu sou a Gabriela Gomes, eu tenho 30 anos, sou esposa do Caio, mamãe do Fernando. Há 10 meses eu tive uma transformação na minha vida, que foi a maternidade. E eu vim contar um pouquinho para vocês como está sendo essa rotina louca, como está sendo ser a mamãe do Fernando, como está sendo ter minha carreira ainda profissional. Então, fique aí, nos assista, você vai saber de tudo. Isso. Então, já começando, hoje, Dia das Mães, quero te desejar um feliz Dia das Mães, já desejei o dia todo lá, obviamente, mas para todo mundo que está ouvindo nos agregadores de podcast, ou no YouTube, ou aqui na live, como eu comentei com vocês, que estamos ao vivo também pelo Instagram. Se você não segue, vai lá no @frescopaiOficial e siga o Instagram. E então, feliz Dia das Mães, né, para todo mundo, para você em especial. E eu queria já começar com essa pergunta, assim, o que hoje o Dia das Mães representa para você, o que já representou na sua vida? Eu acho que é uma boa pergunta para a gente começar. Bom, há 8 anos, 8 anos, o Dia das Mães, ele perdeu sentido. Minha mãe faleceu, era um dia bem triste. Com a chegada do Fernando, ressignificou tudo isso. Me trouxe alegria de novo. Hoje eu fui acordada com beijinhos. Eu fui acordada com um sorriso lindo, com uma gargalhada gostosa e ressignificou. Eu acho que existe uma Gabriela antes da maternidade e uma Gabriela depois. E esse dia é um dia de comemoração a todas nós mães. Eu não acho que seja uma data comercial apenas. Eu acho que é uma data que serve para você demonstrar que aquela mulher tem um papel importante na sua vida. Então, você que pensa que é uma data comercial, faça o dia de uma pessoa diferente. Não precisa ser a sua mãe, pode ser uma pessoa que você goste, que te trate como um filho e transforme o dia dela. Eu acho que esse dia, o dia de hoje, teve um divisor de águas, assim. Começou na sexta-feira com as homenagens do Dia das Mães no serviço, então foi bem bacana. E como que era o Dia das Mães antes, quando sua mãe estava viva? Que você lembra com a sua irmã, seu irmão, sua família, que sempre muito unidos e tudo?
Então, quando fala Dia das Mães, assim, o que que... Mano, rola esse meu cabelo, né, velho? Eu não me... Você se produziu todo, eu não me produzi nada. Bom, enfim. Imagina, eu acordo assim. Enfim, o que você lembra, assim, quando fala Dia das Mães, o que você lembra da infância? Ah, o Dia das Mães era um dia especial, era um dia de demonstrar o quanto nós a amávamos. Não só minha mãe, minha tia Neném, minha tia Sula, minha tia Lourdes, minha tia Edinha, a tia Cida foi um pouco, mas a tia Maria Helena. E assim, minha família sempre foi muito unida, então o que eu lembro do Dia das Mães era um almoço com muita gente, muita risada, muita brincadeira, mas muita demonstração de amor. Era bem gostoso, assim. Infelizmente, eu acho que minha mãe partiu cedo, mas eu acho que tudo está no plano de Deus. Então, hoje eu entendo, mas eu queria hoje proporcionar um Dia das Mães diferente para ela, e eu não pude. Mas o Dia das Mães que eu passei era maravilhoso. Era um franguinho na panela, era aquele almoço em família. Meu Deus, que gostoso. E o que você traz da sua mãe hoje que você aplica no Fernando? O que você acha que é importante, assim, falar, meu, isso era uma característica que minha mãe tinha, eu quero continuar isso e quero passar para o Fernando. Qual é essa característica? O que é? A demonstração do amor, sem dúvida, assim. Ela era muito carinhosa. Ela. Você tá Ai, vendo? Calma, vai que vai. ela era muito carinhosa. Ela, todo momento, falava que nos amava. Todo momento, ela demonstrava que nós éramos os amores da vida dela. E que cada um ela tinha um amor diferente. Eu quero mostrar para o Fernando que o mundo sim é gostoso de se viver. Ela tinha isso com ela, era muito alegre, muito tudo. Não tem outro. Então, o maior legado que ela me deixa foi o amor, assim, a demonstração de amor mesmo que eu tenho. E aí, através disso, e através de ter vivido tudo isso, você vai passar pro Com Fernando certeza. em primeiro lugar, né? Não tenha dúvida. Eu acho que o Fernando ele é muito importante para mim nesse momento da minha vida. Não que a gente coloque nossa felicidade na mão de outra pessoa, mas ele veio para completar aquele vazio que estava, sabe? Apesar que eu tenho muito amor pelos meus sobrinhos, um beijo para você, Gi, Eric e Gustavo, eu amo vocês demais, e Esther e Davi também. Eu amo vocês muito, mas ainda tinha aquele vazio. E o Fernando veio para completar. Entendi. Emoção, né? Hoje está sendo um dia bem emocionante. Bem emocionante. Mas é um dia diferente, né? É, Ano uhum, passado, a Gabriela é, estava internada nessa época. Você estava internada por conta do cálculo renal, né? O é, que aconteceu mesmo? eu tive uma infecção no rim Isso, infecção no rim. e aí eu fiquei uma semana internada. Então, meu primeiro dia das mães, eu estava no hospital. Quem me deu o primeiro dia das mães foi uma enfermeira. Foi uma Foi enfermidade. um primeiro dia das mães, não. Primeiro feliz dia das mães foi uma enfermeira. Aham. Mas graças a Deus deu tudo É, certo lá naquela ocasião, né? A gente ficou bastante preocupado, inclusive os médicos é, e as enfermeiras também não deram alta para você, justamente por causa disso, né? Para ver isso. se dava tudo bem para não ter problema, É, né? o quadro estava bem grave, mas o risco era só meu, não era do Fernando. Mas eles achavam melhor me deixar internada. É, Uhum, foi a melhor coisa. sim. Bom, então é o seguinte, então vamos começar, já começamos assim, Você tá me fazendo chorar. Você me é, prometeu que não ia fazer isso. já fiz chorar, não era a minha intenção, mas eu sei que quando você lembra da sua mãe, você lembra É, com bastante carinho e não podia ser diferente isso, né? Mas, então vamos lá, eu acho que é bom a gente falar sobre o Fernando agora, sim, né? Que é o propósito até sim. do podcast. E aí eu queria que você relatasse, assim,
um pouco como é que foi o dia 24 de junho, o que que você lembra? Eu sei que sua memória não é tão boa. Gente, depois da gravidez, minha memória ficou péssima. Mas o que que você lembra do dia inteiro, assim, como é que foi para você aquele dia? Você estava muito ansiosa? Se eu estava mais? Qual que é a sua versão do Minha negócio? percepção. O Aham. Caio estava em êxtase, não tem outra palavra. Assim, eu dormi tranquila, mas acordei ansiosa. E no final da gravidez, como o Fernando estava muito grande, eu não conseguia comer nada. Nada, nada, nada descia. E aí ele acordou, me obrigou a comer, como sempre. E aí eu peguei e comi uma metade da maçã. E já pensando, o Fernando vai vir hoje. Por que eu tô comendo? Não faz sentido. Mas não estava nada marcado para o Não, Fernando vir, não. né? Nós fomos, quer dizer, para uma consulta de rotina. E aí o médico, o doutor Cordani, pegou e perguntou assim: Um você quer abraço para o Dr. Cordone. um Você que abraço? está nos Meu ouvindo aí Deus. pelos agregadores, Dr. Cordone. Um grande abraço. Você me tranquilizou horrores, o senhor não tem ideia. Bom, melhorante. E ele pegou e falou assim: olha, o Fernando é muito grande, ele está encaixado, mas ele não está 100% encaixado. Você pode aguardar até semana que vem, ou eu posso te dar cartinha para você marcar cesárea. Aí eu falei assim: ai, doutor, me dá cartinha. O Caio já tava me enchendo o saco. Eu não aguentava mais o Caio falando: ai, eu mexi na cama, tá tudo bem. Ah, eu ia no banheiro. Amor, tá tudo bem? Vamos pro hospital. Isso É foi a numa frase. quarta-feira que ele nasceu, né? Uhum. E eu acho que no fim de semana Meu Deus do você céu. começou a sentir alguma coisa dele encaixando de vez. E Uhum. aí eu ficava, quer ir no hospital? Quer Quer no ir pro hospital? hospital? Quer no hospital? Quer no hospital? Aí, beleza, nós saímos da consulta e eu fui no intuito de marcar a cesárea e voltar outro dia. Então, eu tava sem mala, sem nada. Eu fui do jeito que eu fui para consulta. Chegou lá, doutor Antônio, eu não esqueço o nome do médico, e um residente que estava lá me atendeu super bem. Meu Deus, um beijo pro doutor Antônio, se ele estiver ouvindo esse podcast. Virou e falou assim: você quer ter o seu filho hoje? Aí eu olhei assim, o Caio já tava. Essa palavra, enchendo o saco. Eu falei assim: quero. Aí o Caio olhou assim: quer? Aí eu falei: quero. Aí ele: tá bom, então eu vou te dar o papel da sua internação. Hoje às 4 horas. Você comeu alguma coisa? Ele ainda te É. perguntou, né? Aí eu Comeu falei alguma assim: eu coisa? comi a metade de uma maçã. Aí ele falou assim: então tem que ser às 4 horas, você tem que estar em jejum 100%. Detalhe, Eliana, eu sei que você está ouvindo essa live e o podcast, eu tenho certeza que você vai ouvir. A minha irmã comeu uma feijoada antes de ter meu sobrinho. Eu comi a metade de uma maçã, eu fiquei o dia todo esperando o Fernando nascer. Verdade. Mas o que foi bom que você não ficou. Você não ficou enjoada, né? Na hora do Não, processo. Já a não. Eliana, que comeu a feijoada. É, vomitou toda a É, feijoada. Nossa. vou chamar ela aqui para contar essa É, história da chama feijoada ela, que é também. engraçado. É muito boa. Mas E, continua. e aí, gente, Ó, eu não sentia fome, minha pressão tava super normal, assim, eu tava super tranquila, Sabe o que eu super lembrei tranquila. agora? Tem uma foto sua, né? Que você tá, Tem, tipo, deitadaço, assim, ó, toda plena, né? toda plena lá, fazendo assim, porque mandaram eu deitar de lado, nem o lado esquerdo, não Lado direito. esquerdo, né? Pro lado esquerdo. Pro Do lado lado esquerdo para esquerdo, baixo. porque a circulação, a oxigenação do neném é melhor, aí mandaram eu deitar de lado. Detalhe, gente, uma semana antes, 11 dias antes, eu não lembro quanto tempo, eu estraguei meu celular e eu mandei ele arrumar. Nossa, é E eu verdade. perdi meu chip. Eu estava sem celular no hospital. Aí a gente comprou o chip, eu não consegui ativar. O Caio lá arrumando o meu chip, tentando arrumar o chip para eu ficar no hospital com o celular. E eu não tinha celular. Porque assim, ó, só para complementar, naquele dia, o que que aconteceu? A gente foi para consulta médica e aí a gente não sabia que ia nascer naquele dia, então a gente não levou a bolsa, né? Não. A bolsa do neném. E aí, como é que eu ia deixar a Gabi lá grávida? Lógico, estava no hospital, estava no melhor lugar que podia ser, né? Mas mesmo assim, ela estava lá, como é que eu ia deixar ela sem celular para me ligar, qualquer coisa, né? Se acontecesse qualquer coisa. E aí eu fiquei lá ligando para atendente da Vivo, né?
Puta, cara. Toda enfermeira entrando, e de 5 em 5 minutos alguém entrando, porque... A Beth ligando. A Beth ligando. Gente, foi muito engraçado. E eu plena, e o Caio transtornado, assim, super nervoso, ansioso, e eu tava muito tranquila. Eu tava muito segura que tudo ia dar certo, sabe? Eu lembro até que quando eu vim para casa para pegar a malinha do neném, né? A sua, né? Suas coisas também. E aí a mãe falou, almoça. Falei, beleza, vou almoçar. E eu tentando cortar o frango assim com a faca invertida, sabe? Tipo, a serrinha para cima, assim. Ela falou, tá tudo bem? Eu falei, mano, não, eu tô a milhão aqui, cara. E a minha preocupação é que eu tinha, né, que saiu um piercing no tragus. E ele não queria sair. Eu não conseguia tirar ele. E a enfermeira pegou e falou assim, acho que vai ter que serrar. E eu com medo dele serrarem minha orelha. Olha isso, eu ia ter um filho com medo de serrar minha orelha. Mas enfim, aí a enfermeira, que eu esqueci o nome dela, mas ela foi muito gentil, ela conseguiu tirar. E assim, eu tava super tranquila. Meu Deus, super tranquila. Aí te deixaram numa sala de espera, né? Deixaram numa sala pré-parto. Eu não tava junto com as outras grávidas, eu tava numa sala. Isso foi meio bizarro, mas depois eu entendi, porque eu tinha plano, as outras não. Numa sala bem bonita, assim, com fundo cheio de rosa, né? Com uma árvore linda. Uma luz ambiente. Tá um muito pico gostoso. muito legal. Tá muito da hora, mesmo. Mas eu queria, só um adendo, eu não queria fazer cesárea. Eu sempre quis ter um parto natural. Só que pelo fato do rim, foi o fato de eu tomar antibiótico, talvez o Fernando não encaixasse, e eu estava tomando antibiótico fortíssimos. Então, isso eu tomei a decisão de ter antes, sem sentir a sensação do parto, sabe? Então, eu tomei essa decisão, o Caio me apoiou, e foi bem legal. Só que eu tenho até uma coisa até que eu falo aqui bastante no podcast, desculpa te interromper, que às vezes as pessoas falam, né, sobre o parto e tudo mais. E eu acho que é uma escolha que tem que ser da mulher, sim, sabe? Porque assim, você que vai fazer a força, né? No caso, você que ia fazer a força lá e ter o parto natural, ou sim, você que ia se recuperar de uma cesárea, né? Que foi o que aconteceu. Eu acho que eu não tenho o direito de virar para você e falar assim, não, você vai fazer o parto, né, normal e tudo mais. Eu não sei, eu sempre pensei nisso. E foi uma coisa que a gente sempre conversou. E eu falei para você, falei, ó, fica à vontade, o que você quiser fazer, eu vou estar ali segurando sua mão. E o mais importante é a vinda do Fernando, né? Mas eu sempre quis ter um parto natural, sempre. assim. Eu queria muito, muito, a todo custo, ter um parto natural. Eu queria ter tido a sensação de estourar a bolsa. Talvez eu não conseguisse ter o parto natural, não sei. Mas o fato do meu rim ter parado, o fato dele ter tido essa complicação, eu ter tomado antibiótico até o final da gravidez, da gestação, isso fez eu decidir na cesárea. Eu também não me arrependi. A cesárea foi tranquila, não tive problema. Foi muito bem, né? Nada. Um médico muito bom. Né? Meu Deus, sim. Eu fiquei muito nervosa na hora que ele falou assim: vamos para a sala de cirurgia. Meu Deus do céu. Aí tinha um olhar de pavor. Tenho certeza que eu tava com um olhar de pavor, com o olho arregalado, assim. Ó. E nesse momento eu não pude acompanhar. Né? Eu fico para fora até que eles te abrem. E aí eu só entro depois. E quando eu entro, você já está toda aberta lá, no sentido mais literal possível. Uma faca aí, eu não sei como é que eles abrem. Mas... E aí eu fiquei ali do seu lado. E a gente não tirou a foto que todo mundo tira. Não. Você tava com a cara super assustada. Meu, foi muito rápido. Não tive uma sensação assim, nossa, que lindo. Nascimento do filho. Quando o Fernando chegou, eu lembro nitidamente dele sair chorando. Eu olhei assim pro Caio arregalado, mas foi um olhar arregalado assim de alívio de estar escutando o choro dele. De qualquer forma... Nasceu, já tá... Aí chegou perto de mim, o Fernando parou de chorar quando encostou em mim. Ele parou de chorar. Simplesmente isso.
Então, assim, Você falou com ele, eu eu lembro que você falou com ele. Aí, foi muito engraçado que o médico, para quem não está assistindo, né, só está ouvindo, o médico veio perto, assim, de mim, com um neném. Eu não sabia se eu podia pegar e aproximar de você. Eu não lembro. Mano, Quem não, foi que aproximou? porque eu tava muito perdido também, tá ligado? Foi minha primeira vez. Então eu não sabia se eu pegava assim e colocava perto de você ou se eu ficava, não posso mexer. Mas caralho, era meu filho, lógico que eu posso mexer, né? Mas eu fiquei preocupado com o protocolo do negócio e aí eu não encostei. E aí ele veio, eu acho que ele até achou estranho, porque ele ficou olhando assim para mim, né? E chegou perto de você assim, aí sim que eu peguei um pouquinho aqui e tal. Daí foi a hora que ele fez xixi em todo mundo. Não, aí ele encostou em mim, o Fernando parou de chorar ali, passou todo medo, angústia, meu olhar de pavor trocou por um olhar de amor. E aí eu tive a certeza que eu fiz a escolha certa, que ele tinha que nascer naquele dia, no dia de São João, que ele tinha que vir daquela forma, que ele tinha que vir naquele minuto, daquele jeito, porque, meu Deus, que olhar maravilhoso. Eu nunca vou esquecer. Meu Deus do céu. Ele encostou em mim, ele parou de chorar, passou tudo. Aí podia falar que deu errado a cirurgia, podia falar qualquer coisa. Mas foi muito rápido, né? Mas foi muito rápido. Muito rápido. E encostou em você aqui nessa hora e já saiu para fazer o teste, né? Que acho que sai para fazer um teste que a gente não sabia que existia. Embora a gente sempre estudou bastante o que podia acontecer no parto, mas a gente não sabia desse teste. Não. E aí saiu, ele fez xixi no médico, fez xixi na ele pediatra. É um mijão até hoje, mas ele tem um detalhe muito engraçado, que ele fez xixi no médico que tirou ele da barriga, ele fez xixi na enfermeira que colocou ele para examinar, ele fez xixi na pediatra que fez esse teste nele, ele fez xixi em todo mundo. E aí, depois disso, volta o enfermeiro, né? Ele volta com o Fernando, entrega na minha mão e fala, ó, X, porque agora a gente vai fechar a Gabriela, bem assim, né? E te vira, o filho é teu. Ainda bem que eu tinha alguma experiência com criança, né? Mas é uma coisa que eu falo, eu peguei o neném no colo, nem a porta abriram, eu tive que abrir e ficar lá fora. Daí eu liguei para todo mundo que estava ligando bastante, para Eliana, para Beth, todo mundo. Falando nisso, ó, só para lembrar vocês aqui que estão assistindo e estão ouvindo nos agregadores de podcast, ao mesmo tempo que a gente está gravando, a gente está fazendo uma live lá no Instagram. E tá rolando uma galera lá no Instagram, tá falando aqui, o Kleber, a Eliana, sua irmã, o Kleber, teu primo. Tá todo mundo aqui mandando beijo, a Beth tá também online. O William, que trabalha comigo, salve William também, já tô aprendendo. Beijo a todos vocês, amo todo mundo. Tamo junto, galera. Bom, e é isso aí. Então vamos voltar aqui pro podcast. Meu Deus, foi um olhar único e inesquecível, assim, foi um momento único. O que você sentiu ali aquela hora? Você estava com medo ainda por conta da cirurgia que ia vir? Não. Porque iam te fechar, né? Não. Podiam esquecer uma tesoura em você. Mas eu não tava com medo. Eu não tava você ficou ansiosa, tipo, para sair para ver ele? Né? Eu não tava pensando assim, aonde que o Caio foi com o Fernando? Meu Deus do céu, traz o Fernando aqui. A única coisa que eu pensava. Mas eu não tava com zero medo, gente, eu tava muito tranquila. Todo mundo olhava para mim assim, você tá tranquila? Tô. Minha pressão, no começo da gestação até o final, era 10 por 6... Não, calma aí, 10 por 7, 11 por 7. O máximo que chegou foi 12 por 8, que é normal. Então, assim, eu tava muito tranquila. Eu, na hora de tirar o Fernando, eu fiquei agoniada. E faz uma pressão. E faz uma pressão, não é dor, mas é uma pressão, assim, que parece que ele tá saindo, sabe? E aí, quando eu escutei... parece não, tá, né? Tá saindo, parece não, né? Ele tá saindo. No caso ele saiu, né? Ele tá ali na sala andando. Mas foi bem, meu Deus, emocionante. Quando ele chegou perto de mim, foi um momento, assim, de alívio, de amor, que transformou em um olhar de desespero para um olhar de amor. E lá não tinha sinal, né? Teve uma treta do chip que a gente estava tentando fazer e não tinha sinal. E aí a gente está numa pandemia, estávamos ainda numa pandemia, estava no começo ainda, então a gente não sabia muito bem como lidar com isso tudo. E então o único jeito de mostrar o Fernando para as pessoas era através de ligação. E aí eu lá fora, eu liguei para minha mãe, liguei para o seu Edivan, seu pai, então os avós, né, foram os primeiros a ver.
Depois eu liguei para a Eliana, que é a madrinha, para a Beth, e assim fui ligando para a galera, né? Fui para o Douglas, inclusive, que é o padrinho, e para minha irmã. E aí eu fui ligando para o pessoal, mas com muito Não, ruim, um meu Deus, sinal tava horrível. horrível. Mas eu lembro ainda que ele no meu colo, ele tava com o olho fechadinho. E aí primeiro ele abriu um olhinho e depois ele abriu o outro, sabe? E foi um momento muito louco assim também. Eu acho que foi na ligação com a Eliana que ela começou a falar bastante e ele abriu os dois olhinhos assim. Acho que foi bem legal. Ela vai lembrar disso aí, depois ela comenta. Ela já comentou aqui, ó, para mim. É isso mesmo. E como é que e falando agora um pouquinho ali depois da... Como é que foi a recuperação da cesárea? Foi de Foi boa? super tranquilo. Foi de boa, né? Foi. Às vezes eu até esqueci que eu tava com cesárea. Falei, opa, peraí. Mas não tive nenhuma complicação, não tive nenhum pós-parto complicado. Eu lembro foram me dar alta. Aí a médica ginecologista entrou dentro do quarto e pegou e falou assim: Eu vou te dar alta. Eu tava sentada lá, bem de boa, com a perna cruzada. Ela falou: Você tá muito bem, eu vou te dar alta, você não tem que ficar no hospital, não. Mas assim, foi muito tranquilo. E até, eu acho que 2 dias depois, a gente foi registrar ainda o Fernando. Não Foi tive, verdade. Foi bem assim mesmo. não tive nenhuma complicação. Lógico, eu tive um apoio muito, muito grande da Solange, minha sogra, e do Caio. O Caio deu banho no Fernando até ele voltar a trabalhar. Eu Então, peguei 10 dias, né? 10 dias de então isso foi licença muito paternidade. importante, porque aí eles fizeram o meu papel assim, Mas é porque assim, essencial. ninguém fez seu papel. Eu acho que você não podia pegar peso, né? Por conta da cirurgia. Então, o que a gente tinha que fazer? Quando o Fernando chorava, que ele estava com fome, acho que é legal a gente falar disso daqui Isso a vai ser pouco, engraçado. isso vai ser engraçado. Mas eu pegava ele e levava até você, e você dava uma mamar para ele. E acho que Mama. já dá, uma TT. Mas eu acho que já dá para entrar nesse assunto, né? Não, meu Deus do céu. Gente, Ó, eu cheguei conta. primeiro. Começou por aí. Meu peito tinha leite antes de eu ter o Fernando e tinha leite depois que eu tive o Fernando, desculpa. E aí, para mim tava tudo certo. Ele tava mamando. Ele saía até, ele tirava a boca, só tinha até leite dentro da boca que ele não tava engolindo. E outra, ele chegava chorando no seu E peito, parava. mamava, teoricamente, aí dava para ver que ele tinha um pouquinho de leite na boca, a gente colocava para arrotar, ele arrotava, dormia. Aí daqui a 15, 20 minutos, meia hora, ele já acordava com fome de novo, né? Mas isso depois de um tempo. No começo até que ele dormiu bem, né? Meu Deus, gente, o Fernando dormiu 24 horas direto. Direto, assim. Aí a pediatra foi lá consultar ele tava dormindo, e ela falou assim: olha, ele vai dormir 24 horas. Entrou aqui, eu falei: meu Deus, 24 horas, que neném que dorme 24 horas, imagina. Isso no hospital ainda, No né? hospital. E eu tive diabetes gestacional. E o neném de gestação, que a mãe tem diabetes, ele passa por um exame 48 horas da glicemia dele. E o Fernando ficou 24 horas sem mamar, porque ele dormiu 24 horas, fazia o teste da glicemia e estava tudo certo. A glicemia dele estava normal. Cara, e era bizarro, né? Furavam o pezinho dele e ele nem chorava, né? Não, ele só fazia e dormia de novo. E aí começaram a vir enfermeiras para me ensinar a amamentar. E eu nitidamente, não sei o que acontece, mas via que ele não estava mamando e a enfermeira falava: não tem leite, ele vai mamar. E saía. Aquilo foi me estressando. Quando chegou em casa, mas lá teve um pouco de apoio também. Elas ensinaram você a pegar. Do banco de leite. Também. Teve, as meninas foram sensacionais. Mas assim, o que eu tô falando é que, tipo, em nenhum momento ficou uma enfermeira vendo. Também não precisava, né? Isso é instinto de mãe. Eu acho que nasce um filho, nasce uma mãe junto, e isso é a frase mais coerente que eu escutei minha gestação inteira. Bom, mas enfim. E aí chegamos em casa, o Fernando mamava, dormia, arrotava, dormia. Só que ele acordava a noite inteira chorando.
chorando. Primeira consulta do pediatra. Isso foi na primeira semana, né? Não, 10 dias. 10 dias. Mas quando ele veio do hospital, ele não acordava ainda. Não, tanto ele não. dormiu Ele dormia bem muito. ainda. Foi lá para frente, perto Com os 10 dias, assim, perto da primeira consulta. Doutora Loriette, um beijo no seu coração se estiver ouvindo esse podcast. Porque você foi, meu Deus, sensacional. Cheguei lá na primeira consulta, Fernando perdendo peso. Meu Deus do céu. Gente, eu cheguei em casa destruída. Eu chorava. Eu não conseguia tomar água, eu não conseguia fazer nada. Isso dias antes eu tava tomando, tipo, muita água. E quem me conhece sabe que eu não bebo água. Mas eu tava tentando produzir leite. E não tava fazendo rolando. compressa, teve várias coisas, né, que você fez. A gente comprou a bombinha, porque lá na consulta que a gente teve a informação que não estava saindo tanto leite. E aí vem a parte engraçada, que antes dele antes dele Gente, que vergonha. antes da gente ir para o médico e tudo mais, para o pediatra, e ele ficava chorando bastante assim. E, pô, a gente não sabia bem o que era. O que a gente fez? A gente dava Luftal para ele. A gente achou que era cólica. E aí fica, né, já a dica para você aí que vai ser papai e mamãe. Nessa fase aí o bebê não tem cólicas. Então a gente deu o Luftal para ele. Eu até brinco com a Gabi quando ele solta um peidinho ainda, fala, o tratamento intensivo ele de Luftal. Luftal 10 dias como não foi uns 10 dias, acho que foi uns 5, né? Que aí foi quando a gente foi para o médico, para o pediatra. E aí fica também outra dica, vai no pediatra, tem que saber o que está acontecendo, porque às vezes a gente acha que sabe tudo, mas na verdade a gente não sabe nada. E ó que a gente estudou muito, né? Sobre tudo isso. E aí ela falou, não, vai tentar amamentar, e se você vê que não dá, tira com a bombinha, faz os negócios, e se você vê que não dá, na próxima consulta, que seria na semana seguinte, a gente entra com a fórmula. E assim, o mais engraçado é que o Fernando ficava no meu peito um tempão e saía leite, ele saía do peito, tinha leite. Só que o Fernando sempre foi muito preguiçoso. Ele mamava assim o peito, um pouquinho ele dormia. E aí ele cansava também, porque ele estava numa fase de desnutrição, né? Então, ao invés de ganhar peso, ele estava perdendo peso e isso não dava energia para ele praticar a sucção e sair o leite, Mas até que teve um domingo que eu passei o dia inteiro tirando leite com a bombinha e aquilo incomoda, a bombinha machuca. E aquela pressão que eu colocava sobre mim, sobre amamentar, ainda nos meus ombros, e ainda aquilo estava piorando. Você acha que isso pesou psicológico também? Com certeza, não tenha dúvida. Você que quer amamentar, fique calma que tudo vai dar certo. Não deixa nada nem ninguém estragar aquele momento. Mas enfim. E aí eu passei o dia todo ordenhando e tirei uma mamadeira assim, ó. Então eu percebi que eu não tinha leite. Tipo assim, o que ela passou o dia todo tirando seriam 2 mamadinhas dele, sendo que ele tinha que mamar de 3 em 3 horas, né? Então foi bem pouco mesmo. E a gente via que ele ficava desesperado. Você colocava, nesse caso, como ela tirou, a gente colocou numa chuquinha. Ele engoliu a mamadeira. E quando colocava na chuquinha, ele ia meio afobado, né? Ele engoliu a mamadeira. Até que eu olhei para a cara do Caio e falei assim, olha, vai buscar uma fórmula. A gente ficou com bastante dó, assim, porque na hora que a gente... ele não tava mamando. Na hora que a gente viu que ele pegou, né, a chuquinha e dali, cara... Pô, foi até emocionante, assim, ó. Eu fiquei olhando para a Gabi ficou olhando para mim. E aí ela falou... Era meia-noite isso, eu lembro. Vai atrás de uma fórmula. Daí eu ainda comecei a pesquisar qual que era a melhor fórmula. E aí eu fui lá no centro ainda de Blumenau buscar a fórmula para ele mamar. E aí ele mamou aquela chuquinha. Ele engoliu nesse período de ir buscar a fórmula, voltar e tal, a gente conversar um pouco, trocar ele, aí ele já quis mamar de novo, você lembra? Daí eu fiz mais 30 ml, eu acho que na época, 25, alguma coisa assim, era bem pouquinho. Mas para ele, cara, era muito, porque... Gente, ele dormiu a noite inteira. Você não tá entendendo? Fazia uma semana que eu não dormia. Fora o arrotão que ele deu também. Então, assim, eu entendi
que não era por falta de dar o meu peito que eu ia deixar de ser mãe. Pelo contrário, você que não amamentou, entenda que cada mulher tem um processo de ser mãe. O meu ainda foi mais desafiador, porque estava um frio em Blumenau e eu tinha que acordar antes dele acordar para eu fazer uma mamadeira. E assim, além da mamadeira, eu queria ter o meu momento de amamentação com o Fernando. Então eu dava a mamadeira, ele mamava e eu colocava ele no peito. Isso, para tentar, Para talvez, tentar. até É. estimular e produzir mais. Então, assim, eu tive meu momento de amamentação. Eu Isso. tinha. Foi bem curto, mas Foi teve. bem curto, foram 3 meses ele nesse processo. Eu colocava, tinha vez que eu colocava ele primeiro e tinha vez que eu colocava ele depois. Às vezes antes e depois, para eu ter aquele momento, aquela sensação de estar amamentando meu filho. E aí, depois de muito entender, e aí na segunda consulta. Não, aí a doutora a Loriette pediu para ir 3 dias depois, 4 dias depois. E nesses 4 dias depois ele tinha recuperado o que ele tinha perdido. E ali eu entendi que eu não vou deixar de ser mãe porque eu não amamentei. E Pelo outra coisa contrário. também, a gente não omitiu da médica, né? Que é importante. Assim que ela perguntou, ela falou: Ah, então ele tá pegando peito. Aí a gente já falou que não, que teve que apelar para a fórmula, porque a gente estava vendo que ele estava sofrendo, tadinho. E pô, ninguém quer ver o filho sofrendo, né? Então, assim, eu estava exausta, o Caio estava cansado, o Fernando estava com fome, e por causa de um capricho meu que queria amamentar. Ah, não era um capricho, né? Ah, Mas amor. assim, foi a primeira, pelo que a gente, só do que a gente está conversando aqui. Você quis ter um parto normal, você não conseguiu. Você quis amamentar, não conseguiu, sabe? É. E mesmo assim, você manteve uma cabeça muito boa, né, Sim. para continuar. O que você foi pesquisar alguma coisa? O que te deu força nisso? Não, eu Você aceitou entendi. de boa, ah, beleza. Não, eu entendi que nem sempre o que a gente estuda, o que a gente quer, acontece. Às vezes, eu sempre coloquei à frente dos meus desejos o que era melhor para o Fernando. Uhum. Então, você que vai ser mãe, você que é mãe, quem vai ser, entenda o que eu vou falar. E quem já é, já vai entender o que eu estou falando. Porque você sempre vai colocar à frente dos seus desejos os desejos do seu filho, o bem-estar do seu filho. Isso é qualquer mãe do mundo. Eu acho que aquela que é mãe de verdade, pode ser do coração, pode ser da barriga, pode ser seu animalzinho pet. Você sempre vai colocar o desejo o que seu filho quer em primeiro lugar. E aí, isso me ajudou a entender que nem tudo Nem que eu tudo planejei natural, que fosse natural também. ia rolar. E mesmo que fosse. E olha que legal, né? Como a gente está no mundo louco, né? Cara, não dá para fazer o parto normal, beleza, a medicina veio, ajudou. Não dá para você produzir o leite, beleza, você conseguiu ter esse momento, porque alguma coisinha saía, então você Sim. tinha esse momento de ter ele no colo, fazendo, né, aquele carinho básico, coisa muito bonita de ver, enfim. E aí tem a fórmula para suprir. Sim. E ele, cara, super bem, com todas as vitaminas, Sim. até hoje nunca pegou nenhum resfriado. Nada. E assim, você que tem um preconceito com a fórmula, estude. Porque a única coisa que o leite da fórmula não produz é anticorpos. E assim, eu coloquei na mão de Deus e pedi para que meu filho não precisasse de anticorpos, que aí sim eu iria me sentir mal. Coisa que não aconteceu. O Fernando é super saudável. Hoje em dia ele é um comilão. Eu tenho que. Come de tudo. Meu Deus, eu tenho que frear a boca dele, porque tudo que você vai fazer perto da boca dele, ele já abre, porque achando que ele vai comer. Então, não foi importante, não foi essencial isso. Era importante para mim, não para ele. Então, isso foi legal. Mas assim, foi bem triste. Meu Deus do céu. Só quem convivia sabia o quanto que eu queria amamentar. Meu Deus. Os 10 primeiros dias, então, como você mesmo falou, eu dei banho, fiquei em cima e tal, né? Que eu tava em casa, então eu fazia tudo mesmo, porque eu sempre quis ter filho. E essa história é engraçada, porque a gente começou o episódio, você falando, trazendo referências da sua mãe e o que você quer passar, né, para o Fernando. E eu sempre tive a vontade de ser pai, justamente por não ter tido pai durante a infância, parte da infância e adolescência e fim da vida. Mas
O que eu ia te perguntar, até fugiu, eu acho que eu acabei entrando numa outra parada. Ah, do banho. E como é que foi o primeiro banho ali? Como é que foi para você quando eu fui trabalhar, assim? Você, tipo, pô, beleza, ficou segura do que você estava fazendo? Não. Como que foi? Ai, gente, quem me conhece sabe que eu sempre corri dos primeiros cuidados de neném. A primeira experiência que eu tive com o neném recém-nascido, Eliana, eu te amo, Eric, eu te amo. E eu fui cuidar da minha irmã, que tinha acabado de ter meu sobrinho, e ela também teve dificuldade de amamentar no peito. E aí eu fui dar fórmula para ele, tinha que dar 30 ml, eu fiz 100, eu não lembro quanto que eu fiz. Eu sempre fiz muito leite, era de madrugada, eu tava morrendo de sono, e o menino parava de mamar. E aí ele tomou todo o leite e fiz uma criança feliz. Então eu nunca tive familiaridade com um bebê recém-nascido. Eu sempre gostei muito de criança, Tem uma mas história que o Cristiano conta de cuidar, não. que o Cristiano conta. O Cristiano é o pai do Eric, né? É. Só para o pessoal que não conhece. Que o neném ficou com você, o Eric ficou com você e ele apareceu com a febre de 40 graus. Não, isso não foi. Eu cuidei dele. Eu que descobri que o Eric estava com febre. Então, eu cuidei. Eu sempre tive esse instinto maternal. Talvez não cuidadoso, que nem agora, apurado, mas esse instinto maternal eu sempre tive. Mas a Eliana saiu, primeira vez que a Eliana sai de casa sem o Eric. Deixa o neném comigo. E eu já com aquela peso daquela responsabilidade imensa de cuidar de um neném recém-nascido, o menino fica doente, tem uma febre que ninguém até hoje sabe explicar, e ele ficou na UTI. Nossa, pensando numa pessoa que quase morreu, mas enfim, deu tudo certo. Hoje ele tá lindo, garotão, é o Beijo amor pro da Eric minha aí, pô, vida, pra todo mundo. meu Deus. Sobre a insegurança. Então, primeiro dia que o Caio foi trabalhar, e aqui em Blumenau faz muito frio, muito frio. E aí eu não ia esperar ele chegar para dar banho. Não, eu esperei o Caio chegar para dar banho. Eu E dei eu banho no dei. primeiro dia? Não, eu que dei banho, mas você ficou do meu lado. Ah, é verdade. Aí fui lá, peguei a banheira que o André me deu. Beijo, a Log. E eu fui dar o banho no Fernando. Meu Deus, gente, aquilo é muito mole. Parece um Não, eu acho que isso sabonete. foi no domingo. Ah, eu Foi dei. no É domingo, um dia antes verdade. de eu voltar a É trabalhar, verdade, eu que dei banho. eu falei para a Gabi, falei, vem dar o banho, que aí eu tô Aham. aqui, né? Eu te ajudo qualquer coisa. Uhum. E aí. E aí eu dei banho no Mas você Fernando, estava meu participando de Deus. todos os Tava. banhos. Eu dava o banho, mas você estava ali Eu comigo, que, né? é. Eu pegava o. Assim, aquela frase de quando nasce um bebê, nasce uma mãe é pura verdade. Você sai, você tira coisa assim de como fazer, que você fala, nossa, eu não li em lugar nenhum. Eu não vi ninguém fazendo, mas você tá fazendo. E no outro dia eu dei banho sozinha no Fernando. Meu Deus do céu, eu achei que eu ia morrer. Achei, vou morrer e vou matar meu filho. Mas assim, foi super gostoso. A licença maternidade me trouxe muitas coisas boas. Eu acho que esse momento com o Fernando foi essencial, assim, na minha vida, esse pause na minha carreira, esse momento meu com ele, trouxe um elo inexplicável. Mas, assim, trouxe muita insegurança também, meu Deus do céu. Então tá, vamos avançar um pouquinho, então. Vamos para quando você. Tem alguma coisa desse meio aí que você quer falar ainda? A vida materna é muito cansativa, gente. Fala alto. Se você, mãe, que é mãe recente, E pai também. não, mas eu quero falar para a mãe porque hoje é dia dos mães. Pai deixa pro dia dos pais. Você que é mãe recente, se você chorou de madrugada, não se sinta culpado. Meu Deus do céu. É uma rotina muito Você louca. falou disso, tem um episódio que foi muito louco, assim, eu acho, e marcou. Que foi um dia que o Fernando estava muito difícil de dormir e você meio que tipo, ficou acordada e tava difícil para você, estava cansada e tal. E aí eu peguei, acordei e falei para você, não, deixa ele aqui comigo, não sei o que lá, né? E aí você deitou assim, cara, e você ficou tipo olhando, mas você queria ficar ali com ele.
Mas mesmo assim você estava bem cansado, assim, aí você ficou só olhando a gente ali até que eu consegui acalmar ele Sim, e e ele ele dormiu. dormiu. Mas assim, é bem cansativo e você que marido, agora eu vou falar pro papai. Você que é papai, ajude a sua companheira. Não é ajudar, Não, não é é ajudar, dividir é as dividir. Então tá bom, responsabilidades. divida suas responsabilidades, porque é uma carga exaustiva, é uma carga, ao mesmo tempo que você está exausta, você quer participar, ao mesmo tempo que você quer dormir, você quer olhar o rostinho dele, mesmo chorando, é uma coisa bem louca. E aí, como é que foi você retomar essa atividade profissional, voltar a trabalhar? Como é que foi para você? O que passou na sua cabeça? Medo. Do Medo que do Fernando não me reconhecer como mãe, assim, sabe? quando voltasse, assim? Aham, que coisa de louco. Mas eu Não, sempre não é tive coisa de louco. na minha cabeça que eu voltaria a trabalhar. Eu sempre tive na minha cabeça e no meu coração que o Fernando teria uma mãe que trabalhava fora. Mas um pouquinho antes de eu voltar a trabalhar, me trouxe uma insegurança, não de cuidados com o Fernando, porque a Solange, a avó dele, meu Deus, cuida melhor do que eu. Não melhor do que eu, porque mãe é mãe, né? Mãe mima umas coisas bobas, enfim. Mas está seguro, né? Mas tá Você quis dizer. seguro. Mas assim, o medo dele não me respeitar como mãe, o medo de que minha carreira fosse em primeiro lugar do que meu filho e eu ter que abandonar minha carreira. Mas não me trouxe nada disso. O Fernando me respeita como mãe, o Fernando me ama como mãe. Rolou bem E legal, né? foi, mas foi bem cansativo, assim. E aí você trabalhou 4 horas por dia, né? Trabalhei 4 horas, minha empresa nos ajuda em relação a isso. Eu trabalhava 4 horas, Essa chegava em casa. adaptação era bem legal. Foi Começou a dirigir verdade. O Fernando me trouxe uma coisa boa, que foi mais determinação. a vontade de não estar estagnada. Eu perdi o medo para certas coisas e eu perdi a coragem para outras coisas. Como é isso? Não, do que você perdeu a Não, coragem? eu não tenho mais vontade de mergulhar, por exemplo. Ah, tá. Não, eu tenho medo de mergulhar, tenho medo de correr riscos, mas eu tenho coragem, eu Pô, tive tem um negócio que eu coragem, tenho medo de nós dois numa moto, sabia? de morrer os dois, já pensou? Aham. O Fernando vai ficar órfão, não. Então deixa pra lá. E aí eu comecei a dirigir, pensando no bem-estar dele, porque a minha nós que não, as pessoas que não nos conhecem, hoje, atualmente, eu moro com a minha sogra, mas a gente comprou um apartamento na planta e o apartamento vai sair. Tá chegando! E aí, o apartamento é aqui do lado. Bem pertinho. Mas eu ficava pensando, meu, como que eu vou sair lá do apartamento para levar o Fernando a pé, para depois ir trabalhar de ônibus? Meu Deus, isso não vai dar certo. Até que eu coloquei na minha cabeça que eu ia começar a dirigir e eu estou dirigindo. Eu comprei o Jurandir, eu e o Caio, nós temos o Jurandir e a Jurema, Que é o carro e a moto. o carro e a moto. Eu fico com o Jurandir e ele fica com a Jurema. E aí eu comecei a dirigir, mas pensando nele, pensando em levar ele para o pediatra, pensando em trazer ele para casa da oma dele, pensando Vacina. na vacina, Socorrer nos casos. socorrer, exatamente, Ah, tudo isso. E aí, e vim para casa mais cedo para ficar com ele, de ir para o trabalho, sair um pouquinho mais tarde para ficar com ele. Tudo isso, hoje em dia eu penso bastante. Então, o meu retorno trouxe cansaço, porque não é fácil. Cuidar de uma casa, cuidar de um filho, do esposo e ainda trabalhar fora, não é fácil. Quando você voltou a trabalhar, ele estava com 6 meses, né? 6. Então ele já estava começando a engatinhar. Já. Ah, e aí você tem que Deus do trabalhar o céu. dia todo de pé e ter que correr atrás dele e tal. Meu, era Mas a muito gente cansativo. sempre dividiu esse negócio muito bem, né? Essa carga. É. E assim, teve um dia que foi um divisor de águas, que eu cheguei em casa, eu tava exausta numa sexta-feira, não queria nada além de sair da minha cama, e ele queria ficar engatinhando. Aí eu coloquei um puff lá na sala,
Deitei, ele engatinhando, ele foi e me deu um beijo, Aham. espontaneamente. Aí eu falei, ai, que cansaço que nada, eu vou brincar com você. Larguei tudo, saiu o cansaço e eu fui brincar com ele. Mas é bem cansativo, nesse ponto. Uhum. Bem cansativo, mas assim, não troco minha vida pela minha vida de antes, nunca. É isso aí, galera. Vocês que estão ouvindo aí pelo agregador de podcast, essa é a Gabriela, mamãe do meu filho Fernanda, minha esposa maravilhosa. E você que está aí no YouTube também, não esquece de clicar no gostinho aí, como que é o nome? Gostei. No gostei e eu não Meu sei do Deus. YouTube ainda, tô chegando ainda. Bom, enfim, ninguém mandou mensagem. Aliás, todo mundo mandou um monte de coisa, igual eu falei ali, o pessoal mandando obrigado, Caio ela te ama e tudo mais ali pelo Instagram. Beijo para São Paulo. Um beijo para São Paulo, para o Douglas, para todo mundo, para você aí que está assistindo pelo Façam YouTube também. perguntas. Mandam perguntas e tudo mais. Mas agora eu quero tocar num assunto assim, ó, já estamos indo para o final também do episódio, né? Mas sobre a educação agora do Fernando, o que você planeja, o que você não planeja, como é que você vê agora daqui por diante com o Fernando? Como é que vai ser? A educação dele, eu quero mostrar para ele que ele pode fazer um mundo melhor, que ele pode fazer um mundo mais leve, que ele pode sim ganhar o espaço, mas ser ético, que ele pode sim ganhar o dinheiro dele honestamente, ele pode sim fazer um amanhã melhor. Eu acho que todos nós que temos filhos, a gente tem a grande responsabilidade de mudar o Brasil. Em que ele pode ser quem ele quer ser, né? Sim, É o isso mais está bem importante. decidido na minha cabeça. Ele vai ser e ele vai ter uma maior incentivadora que sou eu. Eu vou incentivar tudo que ele quiser fazer. Ah, mãe, eu quero tocar violão. Vamos tocar violão. Ah, mãe, eu quero jogar bola. Vamos jogar bola. E eu vou facilitar, não trilhar o caminho dele. Eu vou facilitar o caminho dele para ele conquistar os sonhos. Para ver se ele realmente Sim, deseja, né? exatamente. E eu quero que ele tenha um olhar no mundo diferenciado. Eu quero que ele tenha um olhar no mundo de amor. Isso eu quero ensinar para ele. Você já falou algumas vezes que eu tenho uma frase bem impactante, mas eu acho que essa frase mostra minha educação, quem eu fui, quem eu sou e quem eu vou ser. Que o amor sempre vence. O amor sempre vai vencer. Se você estiver bravo comigo e eu te dar um abraço, o amor venceu. Sim. Se você está num dia ruim e eu falar assim, olha, vai dar tudo certo, vai te dar um abraço, falar que eu te amo e que você pode contar comigo, o amor venceu. E o amor sempre vai estar à frente de qualquer coisa. E isso eu vou ensinar para ele, porque minha mãe me ensinou isso. É uma das coisas que a gente começou falando, né? Sim, exatamente. Então, assim, ela tinha um olhar leve do mundo e eu quero mostrar para ele que o mundo é leve, só ele olhar diferente. Basta ele entender essa lógica, né, Isso, da coisa aí. isso. Bom, acho que é isso, dona Gabriela. Eu acho que você vai voltar aí mais vezes, se Eu Deus vou começar a quiser. cobrar? Cobrar. Gente, é um prazer enorme estar aqui falando para vocês. Minha família que está de longe, um beijo para todos vocês, um beijo no coração, meus amigos. Quem não pôde acompanhar a história do Fernando, é muito importante esse podcast, porque mais para frente ele vai ouvir. Então, ele vai saber Foi o propósito de tudo, né? o quanto ele é importante para nós, o quanto ele me transformou em uma mulher melhor, em um homem melhor, e quanto ele vai transformar ainda a nossa vida. Então, filho, eu te amo. Eu espero que quando você ouça esse programa, você tenha certeza e você saiba que a mamãe e o papai te amam enlouquecidamente. Pois é. Então é isso, galera. Muito obrigado. Obrigado pelo. Eu quero dar uma mensagem de Dia das Mães. Ah, sim, Feliz boa. Dia das Mães a todas. Aquela que é mãe do coração, aquela que é mãe do ventre, aquela que é mãe de um pet, aquela que sente mãe, um feliz Dia das Mães e um beijo no coração.
Ser mãe é muito além de gerar um filho. Ser mãe é cuidar, ser mãe é amar, ser mãe é colocar à frente suas vontades, seus desejos. Isso é ser mãe. Então, você que é mãe e está me ouvindo, um feliz Dia das Mães, um beijo no seu coração. Você que não tem a sua mãe em vida, faça uma oração para ela. Compre uma rosa, entrega para um estranho. Eu acho que isso é você não perder a oportunidade de fazer uma pessoa feliz. Então, feliz Dia das Mães, um beijo no coração. E é isso aí. Feliz Dia das Mães para todos vocês que estão ouvindo, todos vocês que participaram pelo Instagram ali também. Não vai ser costumeiro isso aqui, eu não vou ficar fazendo live, até porque eu converso com os meus convidados através do Teams, ou do Teams, do Zoom, e eu não consigo fazer a live. Mas é isso aí. Quero mandar um abraço para todo mundo, em especial para todo mundo que ouve, apoia o projeto. Vai lá no @frescopai oficial. Tá muito legal fazer isso aqui, como a Gabi falou. A gente faz isso aqui justamente para deixar muita coisa para o Fernando. Lógico que eu tomei outros rumos, né? E falo de outras coisas que eu acho que é importante falar sobre paternidade, porque não é todo mundo que é pai realmente. Então eu acho legal falar. Eu tenho trazido histórias maravilhosas, como o da Karen, como do papai atípico lá também, o Guilherme, do pai da Dora, dos trigêmeos, o Adriano Rosário. Cara, veio um monte de gente aí, tem um monte de gente para vir também. Vai vir psicólogo. Estamos agora num mês que é sobre abuso infantil. No dia 18, agora é o combate sobre abuso infantil. É uma coisa que a gente pensa assim, né? E fala, meu, eu espero que nunca aconteça com meu filho. E depois que você tem filho, que você começa a pensar mais nisso ainda. Recentemente também, até antes de finalizar, recentemente teve uma tragédia aqui em Santa Catarina, no município de Saudades, onde um rapaz de 18 anos entrou, matou quantas crianças? Duas crianças, algumas ficaram, uma professora e uma funcionária, outros ficaram feridos. Então são coisas que acontecem que realmente choca a gente, né? Não tem jeito. Mas, assim, a gente vem aqui, é um espaço que eu tenho para falar, para incentivar o amor, incentivar que realmente vale a pena você ser pai, se dedicar, que a gente se dedica tanto para a empresa, tanto para as coisas assim, mas quando você está lá no fim da vida e na última semana de vida ali sofrendo, você não pensa num relatório, você não pensa numa reunião, você pensa no seu filho, na sua esposa, na sua mãe, enfim, na sua família. Então, é por isso que eu venho aqui com o Frescopai, tomou esse rumo. E eu convido todo mundo aí que quiser participar, venha dar o seu relato, falar da sua vida também. Mais alguma coisa, Gabriela? Não, um beijo a todos. Beijo Muito a todos. Obrigada. Nos Obrigada vemos na convite. próxima. Sucesso aí. Você é de casa, né, mano? Quem manda nele sou eu. Eu que mando nele. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Um abraço aí para vocês e até a próxima.